A fim de entender o movimento planetário, Isaac Newton, renomado físico inglês, se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico para basear-se em seus estudos. Analisando então o movimento dos planetas, Newton apresentou uma explicação na qual mostrava que esse movimento era baseado em uma atração entre os corpos, neste caso, entre os planetas. Segundo Newton, o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua, a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Depois de analisar esses fatos, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, o chamou de força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais forças são grandezas vetoriais, porque possuem módulo, direção e sentido. A representação matemática da lei da gravitação é F igual intensidade da força gravitacional, G, constante de gravitação universal, cujo valor é 6,67 vezes 10 menos 11, e M é a massa dos corpos analisados, e D, distância. Através da equação apresentada por Isaac Newton, a fim de analisar as forças que atuam na Terra e em suas proximidades, devemos lembrar que, em sua terceira lei, Newton fala sobre ação e a reação. Baseados, então, nessa questão, vemos que a atração entre os corpos deve ser mútua para que haja equilíbrio entre eles. Ou seja, a Terra atrai a Lua, mas, em contrapartida, a Lua também atrai a Terra, com a mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido contrário. O mesmo acontece com os demais corpos já citados. Em resumo, a gravitação universal é uma força fundamental de atração que age entre todos os objetos por causa de sua massa, fazendo também com que o universo se mantenha unido. A gravitação é responsável pela união dos gases quentes no Sol e faz os planetas permanecerem em sua órbita. A gravidade da Lua causa as marés oceânicas na Terra, e por causa da gravitação, os objetos sobre a Terra são atraídos em sua direção. Essa força que une o universo e que nos atrai à Terra sempre encucou muitos cientistas, dos quais tentaram sempre decifrar o que ocorria para existir a gravidade. Mas foi só Isaac Newton que conseguiu nos explicar o que acontecia por meio de sua teoria, explicada assim. A partir das leis de Kepler, Newton mostrou que tipos de forças devem ser necessárias para manter os planetas em sua órbita. Ele calculou como a força deveria ser na superfície da Terra. Essas forças provocou o ser mesma que dá à massa sua aceleração. É possível equilibrar um garfo e uma colher na ponta de um palito de fósforo? Nessa experiência, nós iremos utilizar uma taça, um garfo, uma colher e um palito de fósforo. Agora a gente vai unir. A gente vai colocar o palito nessa parte aqui. Percebam que nem a colher nem o garfo encostam na taça, somente o palito, pois ele é o ponto de apoio. Agora, para ficar mais interessante, vamos botar fogo. Centro de gravidade é o resultado da média de todo o peso que um objeto exerce. Às vezes, como é o caso dessa experiência, esse ponto acaba sendo fora do próprio objeto. 12 pregos em cima de um só. Não deu. Se tiver um pouco mais de jeito, né?
Vamos sentar. Doze pregos em cima de um. Na verdade, são 14, contando com os 2 pregos. Com os grandes. Nossa, grandes. Nessa experiência, os objetos são organizados para que o centro de gravidade fique abaixo do ponto de apoio, facilitando o equilíbrio. Para que o equilíbrio seja estável, é necessário que o ponto de apoio esteja exatamente em cima ou abaixo do ponto de apoio, e isso é demonstrado na experiência. Vamos tentar rodar eles. Vai. Obrigada. Resolução de um exercício sobre gravitação universal. Imagine que a massa do Sol se tornasse subitamente 4 vezes maior. Para que a força de atração do Sol sobre a Terra não sofresse alteração, a distância entre a Terra e o Sol deveria se tornar quantas vezes maior? Então, da resolução, a gente vai usar o F, que é a intensidade da força gravitacional, o G, que é a constante de gravitação universal, o M maior e o M menor, que é a massa dos corpos analisados, e o D, que é a distância. Então, vamos começar a resolução. O F igual o G vezes o GM vezes o M maior dividido por D ao quadrado. Essa é a situação atual do nosso problema. E o F igual a G M vezes 4M maior dividido por X ao quadrado é a situação da questão. Igualando tudo isso, fica G, o Mzinho, vezes o M maior, dividido por D ao quadrado, igual ao G da constante de gravitação, o Mzinho, vezes o 4 e o Mzão, dividido por X ao quadrado, que é igual a 1 dividido por D ao quadrado, que dá 4 dividido por X ao quadrado. Isso tudo dá X ao quadrado igual a 4 vezes D ao quadrado. Tirando a raiz disso aqui, dá X igual a 2D. Pois a massa do Sol se torna subitamente 4 vezes maior para que a força de atração do Sol sobre a Terra não sofresse alteração. A distância entre a Terra e o Sol deveria se tornar 2 vezes maior. Este trabalho foi realizado pelos alunos Tainara, Carolina, Deisivane e Marcelo, do primeiro ano C, da Escola Estadual Coronel Felipe de Brum, sob a orientação do professor de Física Mário Fernandes.
onde realizamos experiências sobre a gravitação universal. Algumas das experiências foram realizadas com dificuldade, porém todas concluídas com sucesso. Através do estudo que fizemos para a realização desta videoaula, conseguimos compreender o que é a gravitação universal, a importância do seu estudo na física e como ela pode ser aplicada em nosso dia a dia. Obrigada. Uma atração entre corpos. Nesse caso, entre os planetas. Segundo Newton, o Sol atrai os planetas até... Vai, É possível equilibrar uma colher e um garfo em uma... Deu pra gravar? Ai, eu mereço. Ai, ai. Um facão vai matar quem, Billy? Meu Deus do céu. Vai, gargosa! Vou filmar se acontecer um suicídio ali, nós já tem prova. Imagina, mas Eu tô filmando lá. Filma lá. vai Suicídio. Suicídio é quem se mata, né? Não, um homicídio. É, suicídio que esse fala. Na moral. Um homicídio, desculpa, eu errei. Um camarote. No camarote, ela dança pra mim. Licença que eu cortei o pau, tá? Parabéns. Nossa, também, depois de Ninguém cortar os filmou teus essa cabelos. travessura. Você viu os teus cabelos que você cortou tudo também atrás? Agora, esse pau aqui está pronto para colocar no prego da Pau, experiência. filma, mostra o pau, Depois não com a mão. de muito... Amostra. Depois de muito sacrifício, a gente Amostra o conseguiu pau. cortar o pau. O senhor não 10 pra gente, professor? Não adianta estourar a nota que ele não vai dar. É aqui, amiga. Não, amiga, mas eu quero me ver.